Meu marido, o CEO, acreditou nas mentiras do irmão e me demitiu sem pensar duas vezes. 3 dias depois, ele veio me perguntar se eu tinha aprendido a lição. Em vez disso, entreguei a ele os papéis do divórcio e vi ele e o irmão finalmente encararem a verdade sobre a qual construíram seu império. Já aprendeu a lição, Azel? A voz de Jack ao telefone era tão condescendente, tão segura de si, que eu afastei o aparelho do ouvido para encará-lo. 3 dias. Fazia 3 dias que meu marido, o CEO da empresa que ajudei a construir, tinha sido escoltado para fora do prédio como uma criminosa por um segurança. E agora ele estava ligando para perguntar se eu tinha aprendido a lição. Antes de continuarmos, se você já foi traído por alguém em quem confiava completamente, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Olhei para os papéis do divórcio espalhados no balcão da cozinha, depois para a tela do meu laptop mostrando $2 milhões em transações fraudulentas que seu irmão Levi estava escondendo e sorri. Na verdade, Jack já. Por que você não volta mais cedo para casa? A gente devia conversar. A linha ficou silenciosa por um momento. Eu conseguia imaginá-lo em seu escritório de vidro, provavelmente se admirando no reflexo enquanto Levi sussurrava veneno em seu ouvido. Ótimo, ele disse finalmente. Estarei aí às 6. Espero que você esteja pronto para ser razoável. Razoável? A palavra ecoou em minha mente enquanto eu desligava. 3 dias antes, eu tinha sido razoável. 3 dias antes, eu tinha entrado naquela sala de conferências esperando uma reunião normal. Talvez uma discussão sobre projeções trimestrais ou sobre o contrato do grupo Morrison que estávamos buscando. Em vez disso, encontrei meu marido e o irmão dele esperando como carrascos. Mas eu deveria ter previsto. No último mês, as coisas estavam mudando de uma forma que eu preferia ignorar. Jack parou de me incluir em conversas com investidores, alegando que eu precisava me concentrar nos livros enquanto ele cuidava da visão. As reuniões do conselho de repente se tornaram sessões estratégicas que dispensavam a participação do CFO. E Levi estava em todos os lugares, apesar de ter ingressado há apenas 6 meses, sem nenhuma experiência em tecnologia. Além de postar citações motivacionais no LinkedIn. Fui até a janela da cozinha e observei o horizonte de Seattle. Do nosso apartamento no centro, no 15º andar, eu conseguia ver o prédio da Whitmore Technologies, a 6 quarteirões de distância. 4 anos atrás, Jack e eu assinamos o contrato de aluguel do nosso primeiro pequeno escritório no 2º andar daquele prédio. Trabalhávamos 18 horas por dia comendo comida para a viagem no andar de cima, porque ainda não tínhamos dinheiro para comprar móveis. Eu cuidei de cada fatura, cada pagamento, cada projeção financeira enquanto Jack codificava a noite toda, construindo a plataforma que eventualmente nos garantiria 12 milhões em financiamento. Nossa foto de casamento estava no balcão, tirada há apenas 5 anos. Parecíamos tão jovens, tão certos de que o amor e os negócios poderiam coexistir. A mão de Jack na minha cintura, minha cabeça inclinada em direção ao seu ombro, nós dois sorrindo para algo fora da câmera. Provavelmente minha irmã fazendo piadas inapropriadas para nos fazer relaxar. Tínhamos escrito nossos votos na noite anterior em guardanapos de coquetel no bar do hotel, sobrecarregados demais para fazê-lo antes. O dele prometeu sempre confiar no meu julgamento. O meu prometeu sempre apoiá-lo. Duke, nosso Golden Retriever, aproximou-se e apoiou a cabeça no meu joelho. Ele vinha fazendo isso com frequência nos últimos 3 dias, pressentindo que algo estava errado. Cachorros sempre sabem. Eu o adotei há 2 anos, quando Jack começou a trabalhar 100 horas por semana, alegando que eu precisava de companhia. Sério, acho que eu já sentia a solidão se aproximando. O próprio apartamento contava a história da nossa ascensão. A parede de tijolos aparentes onde havíamos mapeado nosso plano de negócios com caneta marcadora, recusando-nos a apagá-lo, mesmo depois de termos conseguido comprar quadros brancos de verdade. O sofá de couro italiano que Jack insistiu em comprar com o nosso primeiro cheque de lucro. A ilha da cozinha onde comemoramos cada marco de financiamento com champanhe. Nosso primeiro grande cliente com uísque caro. Nosso maior contrato com comida chinesa do lugar que era nosso ponto de encontro habitual durante os tempos difíceis. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Ainda estou esperando você para o jantar de domingo. O Jack vem dessa vez. Este seria o 4º domingo que ele faltaria. A 3ª vez que eu daria desculpas. Mamãe sempre fazia seu famoso assado. O suficiente para sobras, porque ela sabia que Jack adorava requintado. Ultimamente, eu vinha trazendo recipientes intocados para casa, mentindo sobre o Jack estar preso em reuniões.
Da última vez que fui, 2 semanas atrás. Minha mãe me estudou com aqueles olhos que criaram 3 filhas em meio a todo tipo de sofrimento. Um casamento sem comunicação é como um negócio sem fluxo de caixa. Ela dizia, cortando o pão com precisão deliberada. Ambos estão fadados ao fracasso. Eu ri, mas ela não estava errada. A falha de comunicação foi gradual, depois repentina. Primeiro, o Jack parou de me pedir opinião sobre contratações. Depois ele começou a ter conversas rápidas com o Levi que duravam horas. Por fim, na semana passada, quando descobri aquelas taxas de consultoria suspeitas, de $15 mil por mês, para empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar, ele me ignorou completamente. Levi está cuidando dos relacionamentos com fornecedores agora, ele disse, sem nem tirar os olhos do celular. Concentre-se nas suas tarefas. Atribuiu-me tarefas como se eu fosse uma funcionária, não a esposa dele. Não a mulher que investiu todas as suas economias nesta empresa. Não a diretora financeira que nos manteve à tona quando tínhamos $3 na conta comercial e a folha de pagamento a vencer. Abri meu laptop novamente, olhando para as evidências que Richard Dalton, meu antigo professor de contabilidade, me ajudou a compilar. 18 meses de roubo sistemático. Empresas de fachada com nomes genéricos. Meridian Solutions, Apex Consulting, Innovative Partners, todas rastreadas até contas controladas por Levi. US cifrão 2 milhões desviados enquanto Levi convencia Jack de que eu era ameaça. A ironia era bela em sua crueldade. Eles me acusaram de má conduta financeira por causa de 3 relatórios de despesas legítimos. Enquanto isso, Levi estava roubando o suficiente para comprar uma casa no mercado atual de Seattle. E Jack acreditou neles sem questionar, sem investigar, sem nem mesmo me dar uma chance de me defender. A filmagem de segurança que o investigador de Patrícia encontrou foi a cereja do bolo. Levi entrando no meu escritório às 22 horas, acessando meu computador e passando 45 minutos fazendo sabe-se lá o que. O horário marcado era 2 dias antes da minha avaliação de desempenho. 2 dias antes da emboscada, olhei para o relógio. 16h30. 90 minutos até Jack chegar, esperando lágrimas e pedidos de desculpas. Em vez disso, ele encontraria papéis de divórcio e evidências da traição do irmão. A lição que eu havia aprendido não era a que ele esperava. Duke choramingou baixinho, e eu cocei atrás de suas orelhas. Está tudo bem, garoto, sussurrei. Depois desta noite, tudo muda. A campainha tocou às 17h45, 15 minutos mais cedo. É claro que Jack chegaria cedo, por sua própria conta, ainda operando no horário de CEO, mesmo para isso. Alisei meu vestido, o azul marinho que ele tinha me dado no nosso 3º aniversário, e caminhei até a porta com Duke me seguindo, com o rabo baixo, sentindo a tensão. Jack estava ali, com seu terno Tom Ford, aquele cinza escuro que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu rosto exibia aquela expressão particular de autoridade satisfeita, aquela que ele usava depois de fechar grandes negócios. Ele realmente acreditava que estava vindo aqui para aceitar minhas desculpas. Azel, disse ele, entrando sem esperar ser convidado. Afinal, o apartamento ainda era metade dele, pelo menos por enquanto. Jack. Ele foi direto para a sala de estar, olhando para a mesa de centro onde eu havia estrategicamente colocado apenas um vaso de flores frescas. Os papéis do divórcio estavam guardados em segurança na gaveta da cozinha. O laptop com as provas da fraude de Levi estava fechado, inofensivo, sobre o balcão. Ainda não. Deixe-o pensar que está ganhando primeiro. Fico feliz que você tenha tido tempo para pensar, disse ele, acomodando-se em sua poltrona de couro favorita, aquela que ele insistira em comprar, mesmo que ela não combinasse com todo o resto. Esses últimos 3 dias devem ter sido difíceis. Difíceis? Quase ri. 3 dias atrás tinha sido difícil. 3 dias atrás tinha sido devastador. 3 dias atrás foi mais ou menos assim. Tudo começou às 8h47 daquela segunda-feira. Eu estava revisando a folha de pagamento, garantindo que todos fossem pagos em dia, apesar da crise de fluxo de caixa causada pelas misteriosas taxas de consultoria da Levi. Meu café ainda estava quente. Duke estava cochilando debaixo da minha mesa, e eu estava pensando em sugerir que promovêssemos Jennifer da contabilidade. Ela estava fazendo um ótimo trabalho ultimamente. Então, a notificação do calendário apareceu na minha tela. Avaliação de desempenho obrigatória.
9 horas, aviso prévio de 13 minutos. Meu marido, que dormia ao meu lado todas as noites e que me deu um beijo de despedida naquela mesma manhã, havia agendado uma avaliação de desempenho obrigatória com 13 minutos de antecedência. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma caminhada até meu escritório a 6 metros de distância, nenhum convite formal de calendário pelo sistema da empresa. Minhas mãos tremiam quando cliquei em aceitar. O que mais eu poderia fazer? Recusar minha própria execução? Fui até a sala de conferências tentando me convencer de que se tratava de outra coisa. Talvez do contrato com o Morrison Group. Talvez de uma nova preocupação dos investidores. Talvez de qualquer coisa, menos do que meu instinto gritava. Mas quando abri a porta e vi Jack na cabeceira da mesa onde ele sempre se sentava, e Levi à sua direita, num terno de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Jennifer, eu soube. As janelas de vidro elegantes foram opacas, transformando a sala em um túmulo. Sem testemunhas, sem responsabilização, apenas nós três e uma fina pasta de papel pardo centralizada sobre a mesa de bambu de origem sustentável. Eu me escolhi porque isso se alinhava à imagem ecológica da nossa empresa. Azel, Jack disse, não mel, nem bebê, nem feno, apenas Azel, como se eu fosse qualquer outro funcionário. Por favor, sente-se. Levi nem tentou esconder sua satisfação. Ficou sentado ali com as mãos cruzadas, seu anel de formatura de Harvard refletindo a luz, parecendo um gato que não só pegou o canário, como já o comeu e está pensando na sobremesa. Precisamos discutir algumas preocupações sérias sobre sua conduta. Jack continuou, sua voz carregando aquele tom de CEO que ele praticou no espelho quando começamos a empresa. Naquela época nós rimos disso juntos. Minha conduta? Eu realmente fiquei confuso. Jack, do que se trata isso? Foi então que ele deslizou a pasta sobre a mesa. O som que fazia contra o bambu, aquele suave sussurro do papel na madeira, me assombraria por dias. Dentro, havia 3 relatórios de despesas. Terceiro, o jantar com clientes no Canvas para o grupo Henderson. Jack tinha me dito especificamente para não poupar despesas naquele ponto. A compra do software para a atualização do nosso sistema de contabilidade, que ele aprovou por e-mail com as palavras: pegue o que você precisa para fazer isso funcionar. O registro da conferência para a Fintech foi encaminhado, onde ele literalmente me pediu para representar a empresa porque ele tinha um conflito de agenda. Essas irregularidades comprometeram a integridade financeira da empresa, disse Levi, inclinando-se para a frente como se estivesse apresentando evidências devastadoras em vez de uma completa invenção. Não podemos ter nosso CFO envolvido em práticas de despesas questionáveis. Práticas de despesas questionáveis. 3 despesas legítimas aprovadas totalizando menos de $8.000, enquanto seus honorários de consultoria estavam drenando $50.000 mensais. Você está brincando, eu disse, olhando de um para o outro. Jack, você aprovou pessoalmente cada uma dessas despesas. O conselho perdeu a confiança na sua liderança, respondeu Jack, sem nem mesmo reconhecer minhas palavras. Lendo um roteiro, o roteiro do Levi, percebi mais tarde. Que conselho? Perguntei. Temos 3 membros no conselho e David Shin. Será que David perdeu repentinamente a confiança no CFO que manteve esta empresa lucrativa por 4 anos? A decisão foi tomada, Jack disse, finalmente me olhando nos olhos. E foi então que eu vi. Nada. Nenhum remorso, nenhum conflito, nenhum reconhecimento do que estava fazendo. Apenas fria eficiência corporativa. Como se eu não tivesse segurado sua mão em cada fracasso, em cada contratempo, em cada momento de dúvida quando ele queria desistir. Limpe sua mesa, Levi acrescentou, já de pé, me dispensando. A segurança vai escoltá-lo. Segurança. Carlos e o jovem Marcos já estavam esperando do lado de fora da sala de conferências quando abri a porta. Eles sabiam. Todos sabiam. A caminhada até o meu escritório, antigo escritório, tinha sido a caminhada de 15 metros mais longa da minha vida. Funcionários que eu havia contratado, orientado e defendido, todos de repente fascinados pelas telas dos seus computadores. Kelly na recepção, estava chorando de verdade. A única pessoa honesta no prédio. Eu havia guardado 4 anos em uma caixa de papelão enquanto Levi observava da porta. Meu prêmio de melhor liderança financeira. Deixei-o na mesa, bem onde ele pudesse ver todos os dias. A foto do Duque que veio na caixa. A bola anti-estresse em formato de cifrão que o Jack me deu de brincadeira quando fechamos nosso primeiro negócio. Joguei aquilo no lixo, mantendo contato visual com Levi. Isso é um erro, disse a ele baixinho enquanto Carlos me conduzia pela cozinha que eu havia abastecido.
pela sala de meditação que eu havia sugerido, pela parede de conquistas que eu havia ajudado a conquistar. O único erro, Levi respondeu o autossuficiente para todos ouvirem, foi deixar o nepotismo influenciar as decisões de liderança. Nepotismo? O cunhado, que havia assumido um cargo de diretoria sem nenhuma experiência, estava me dando um sermão sobre nepotismo. Agora, 3 dias depois, Jack estava sentado na nossa sala de estar esperando meu pedido de desculpas. Você gostaria de um café? Perguntei, indo em direção à cozinha. Tenho a sua mistura colombiana favorita. Seria ótimo, disse ele. E por um momento, sua voz suavizou. Você sempre fazia isso perfeitamente. Liguei a máquina, deixando seu gorgolejo familiar preencher o silêncio enquanto abria a gaveta com os papéis do divórcio. Ainda não. Primeiro, deixe-o provar seu café favorito mais uma vez neste apartamento. Deixe-o se acomodar naquela cadeira de couro feia. Deixe-o acreditar que venceu. A cafeteira terminou de preparar o café com o seu bip familiar. Despejei o café colombiano do Jack em sua caneca favorita, a da nossa lua de mel na Costa Rica, e levei até ele, com as mãos surpreendentemente firmes. Ele atendeu sem tirar os olhos do celular, provavelmente verificando as métricas da empresa ou talvez mandando uma mensagem para Levi sobre como estava indo a intervenção. Obrigado, disse ele distraidamente, mas depois pareceu se recompor. Deveríamos conversar sobre seus próximos passos. Meus próximos passos? Voltei para a cozinha, agarrando o balcão até meus dedos ficarem brancos, lembrando-me de como eu me sentia diferente apenas 72 horas atrás. Naquele primeiro dia após a emboscada, eu nem tinha chegado em casa quando o choque me atingiu. Carlos, o segurança, me ajudou a carregar a caixa de papelão no carro. Com o rosto cheio de uma compaixão que ele não conseguia expressar. Eu dirigi os 6 quarteirões até nosso apartamento no piloto automático. Carreguei a caixa para dentro e então simplesmente parei, bem ali na entrada, ainda com minhas roupas de trabalho, guardando 4 anos da minha vida profissional em uma caixa que antes continha papel de impressora. Duque me encontrou lá 1 hora depois, choramingando e cutucando minha perna com o focinho. Eu afundei no nosso sofá de couro, aquele que Jack insistia que precisávamos para conversas sérias de negócios, e fiquei lá, ainda de blazer, ainda de salto alto, ainda tentando processar como meu marido tinha me olhado diretamente como se eu fosse uma estranha. O apartamento parecia diferente naquele dia, como se eu estivesse invadindo a vida de outra pessoa. Cada superfície continha evidências da nossa existência em comum. Os prêmios na lareira, nossos nomes nos papéis da hipoteca imantados na geladeira. Aquela foto boba da festa de Natal da empresa em que Jack vestiu a fantasia de Papai Noel, e eu me vesti como seu elfo de diretor financeiro. Peguei nosso álbum de casamento por volta da meia-noite. Duke se aninhou ao meu lado. Página após página de promessas. Os votos manuscritos de Jack estavam escondidos na contracapa. Azel, você não é apenas minha esposa, você é minha parceira em tudo. Cada desafio, cada sucesso, cada sonho, nós os enfrentamos juntos. Juntos. A palavra zombava de mim naquele papel creme. Quando exatamente juntos se tornaram seus demitidos no segundo dia, terça-feira. Tudo mudou. A tristeza se cristalizou em uma raiva tão pura que parecia eletricidade nas minhas veias. Acordei às 4 da manhã, ainda no sofá. O rosto preocupado de Duke estava a centímetros do meu. Meu telefone mostrava 17 chamadas perdidas da minha mãe, 3 da minha irmã, Emma, e absolutamente nenhuma do Jack. Foi então que comecei a fazer minhas próprias ligações. Richard Dalton atendeu no segundo toque, mesmo sendo apenas 6 da manhã. Azel, já faz anos. Como o mundo corporativo está te tratando? Meu marido acabou de me demitir da nossa própria empresa, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. E acho que o irmão dele anda nos roubando. A pausa foi breve. Mandei-me tudo. Cada documento, cada transação, cada e-mail. Quando os alunos se tornam professores, é melhor que estejam preparados para a aula. Patrícia Rives foi a próxima, recomendada pela amiga de Emma, que havia passado por um divórcio terrível. Patrícia respondeu, Lei Rives. Destruímos quem merece. Preciso de um advogado que não tenha medo de derrubar um CEO de tecnologia. Eu disse, querida, eu como CEO de tecnologia no café da manhã. Quando você pode chegar no meu escritório? A terceira ligação foi para Rebecca Morrison, a jornalista cujo cartão estava guardado na gaveta da minha mesa havia 3 meses. Ela estava investigando discriminação no ambiente de trabalho no setor de tecnologia de Seattle e entrou em contato para marcar uma entrevista que eu educadamente recusei. Morrison, aqui é a Azel Whitmore. Aquela entrevista que você queria? Estou pronta para conversar. O que mudou?
Ela perguntou. Seus instintos jornalísticos já estavam engatilhando tudo. Na tarde de terça-feira, Richard já havia encontrado irregularidades. Azel, esses honorários de consultoria vão todos para empresas de fachada. Isso é apropriação indébita típica. Patrícia foi igualmente esclarecedora. Ele demitiu você sem aprovação do conselho, sem documentação, sem justa causa. Ah, que delícia! Não vamos simplesmente nos divorciar dele. Vamos cremá-lo profissionalmente. Mas era terça-feira à noite quando o universo me entregou seu presente. Emma me mandou uma mensagem. Você viu o LinkedIn do Levi? Lá estava Levi sentado à minha mesa no meu escritório com a minha visão de Elliott Bay postando sobre eliminar a toxicidade da liderança e fazer escolhas difíceis para a saúde da empresa. A foto o mostrava sorrindo como se tivesse ganhado na loteria, o que, considerando aquelas taxas de consultoria fraudulentas, talvez tivesse acontecido mesmo. A seção de comentários, no entanto, virou um campo de batalha. Jennifer, da contabilidade, escreveu: perspectiva interessante de alguém que assumiu crédito pelo meu modelo financeiro no mês passado. Tom, da engenharia tóxica. Azel foi a única executiva que realmente ouviu a equipe. Até a Kelly, a doce Kelly da recepção, comentou: algumas pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Mas o melhor comentário veio de David Tim, o incorporador que Levi havia demitido 2 meses antes. O mesmo sujeito que tentou usar o fim de semana de espada namorada como um exercício de formação de equipe. A toxicidade vinha de dentro da casa. Eu tinha tirado prints de tudo. Meu celular apitava enquanto mais funcionários, atuais e antigos, adicionavam suas histórias. Patrícia adoraria isso. Rebeca teria um dia de glória. Na quarta-feira à noite, eu já tinha tudo organizado. Os papéis do divórcio que Patrícia havia elaborado eram lindos em sua simplicidade, com diferenças irreconciliáveis, distribuição equitativa de bens e uma pequena nota sobre dever fiduciário que se tornaria muito importante mais tarde. A análise forense de Richard foi contundente. 2 milhões de dólares desviados ao longo de 18 meses por meio de 3 empresas de fachada, todas rastreáveis até contas controladas por Levi. O rascunho do artigo de Rebeca foi uma obra-prima do jornalismo investigativo, apresentando depoimentos de 12 ex-funcionários sobre a liderança tóxica da Whitmore Technologies. Eu estava revisando tudo na ilha da cozinha quando Jack ligou. 3 dias de silêncio, e agora ele queria verificar se eu tinha aprendido a lição. A arrogância disso, a certeza absoluta em sua voz de que eu iria desmoronar, pedir desculpas, implorar por perdão. Estou feliz que você esteja pronto para ser razoável sobre isso, Jack estava dizendo agora de sua cadeira, me trazendo de volta ao momento presente. Ele tinha terminado metade do café, completamente alheio ao tsunami de consequências que o esperava na gaveta da minha cozinha. Levi acha que podemos encontrar uma vaga para você em outro departamento. Talvez suporte contábil. Suporte contábil, do CFO ao suporte contábil na empresa que ajudei a construir. Isso é muito generoso, eu disse, com a voz doce como mel. Devemos discutir os termos? Termos. Jack pousou a caneca de café e inclinou-se para a frente com aquele brilho de negociador nos olhos. Acho que você descobrirá que estamos sendo mais do que justos, considerando as circunstâncias. Considerando as circunstâncias, repeti, levantando-me lentamente. Essa é uma frase interessante, Jack. Deixe-me vestir algo mais apropriado para negociações. Fui até o nosso quarto, deixando-o lá com sua confiança em seu café. Minhas mãos estavam firmes quando abri o armário e peguei meu melhor terno. O Armani cinza que usei na nossa apresentação da série B, aquele que me fazia parecer exatamente quem eu era. Uma diretora financeira que sabia o seu valor. Enquanto abotoava o paletó, ouvi Jack falando ao telefone na sala de estar, provavelmente atualizando Levi, dizendo que eu estava sendo razoável. Deixe-os pensar nisso por mais 5 minutos. Voltei para a sala transformado. Não era mais a esposa de luto com as roupas de ontem, mas a mulher que ajudou a construir uma empresa de 12 milhões de dólares. Os olhos de Jack se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava por isso. Antes de discutirmos os termos, eu disse, caminhando até a cozinha com uma calma deliberada. Acho que deveríamos revisar alguns documentos. Da gaveta, retirei os papéis do divórcio, o papel timbrado de Patrícia brilhando com uma seriedade dispendiosa. Coloquei-os na nossa mesa de centro, centralizados precisamente onde Jack não pudesse ignorá-los. Em seguida veio meu laptop, já aberto para análise forense de Richard. Por fim, 2 copos e a garrafa de Macallan 18. O uísque que Jack guardava para fechar grandes negócios. O que é isso?
A voz de Jack havia perdido o tom confiante. Diligência, eu disse, servindo uísque com precisão ritualística. 2 dedos para cada um, sem gelo. Do jeito que ele me ensinou a apreciar um bom uísque. Você sempre disse que toda negociação deveria começar com total transparência. Coloquei o copo ao lado dele e sentei-me à sua frente no puff, o mesmo lugar onde ele se ajoelhara 5 anos antes com um anel e promessas de eternidade. Os olhos de Jack estavam fixos nos papéis do divórcio. Azel, isso é necessário. Terminei. Mas essa não é a parte interessante. O problema é que virei meu laptop para ele. A planilha de Richard preenchi a tela. 18 meses de dados compactados em colunas e linhas condenatórias. Meridian Solutions. Comecei minha clínica de voz com $50 mil mensais em serviços de consultoria, constituída em Delaware, há 6 meses. O agente registrado, um escritório de advocacia especializado na constituição de LLCs anônimas. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Cliquei na próxima aba, extratos bancários. Os pagamentos da Meridian vão para uma conta no First National. O cartão de assinatura da conta. A letra do seu irmão Levi é bem distinta. Jack estendeu a mão para pegar o uísque. Parou. Puxou para trás. Apex Consulting Group. Continuei. Mais 50 mil mensais. Mesma data de constituição. Mesmo agente registrado. Banco diferente. Mesma assinatura. Não foi isso que o Levi disse. Eram vendedores legítimos. Não é? Então tenho certeza de que ele pode fornecer os contratos, as entregas, o produto do trabalho. Cliquei novamente. Parceiros inovadores LC. Este é especial. 100 mil por trimestre para serviços de consultoria estratégica. O endereço que eles forneceram é de uma loja da UPS em Belleville. O rosto de Jack demonstrava algo fascinante. Como assistir à demolição de um prédio em câmera lenta. Cada viga de suporte falhando em sequência. US cifrão 2 milhões, Jack, em 18 meses. Enquanto você me demitia por $8 mil em despesas legítimas, você aprovou pessoalmente. Não sei. Isso não pode estar certo. Richard Dalton verificou todas as transações. Lembra do Richard? Você o conheceu no nosso casamento. Disse a ele como era sortuda por se casar com alguém que entendia de números. Jack pegou o uísque e bebeu metade de uma só vez. Sua mão tremia levemente. Mas espere, eu disse, abrindo outro arquivo. Tem mais. A investigadora da Patrícia. Você se lembra da Patrícia Rives? A advogada que processou a Morrison Industries por fraude. Ela está me representando agora. De qualquer forma, o investigador dela descobriu algo fascinante. O arquivo de vídeo foi aberto. Imagens de segurança do nosso escritório. Carimbo de data e hora apagado. 5 de outubro, 22h47, 2 dias antes da minha avaliação de desempenho. Esse é o Levi. Contei desnecessariamente enquanto víamos o irmão dele entrar no meu escritório usando o cartão-chave mestra. E é o meu computador que ele está acessando. A filmagem mostrou Levi na minha mesa por 43 minutos. A qualidade era boa o suficiente para vê-lo inserindo um pendrive, digitando e clicando em arquivos com eficiência comprovada. 7 de outubro, 9 horas. Eu disse, você me apresentou relatórios de despesas adulterados como prova da minha má conduta. Relatos que Levi havia modificado em 5 de outubro às 22h47. Jack pousou o copo com força suficiente para quebrá-lo. Não. Sim, o Levi não faria isso. Ele é meu irmão. Ele é seu irmão, que vem roubando da nossa empresa enquanto te convence a demitir a pessoa com maior probabilidade de pegá-lo. Peguei meus relatórios de despesas originais, aqueles que eu havia enviado meses atrás, junto com as versões adulteradas que Levi havia criado. As alterações foram sutis, mas contundentes. Valores alterados, descrições modificadas, e-mails de aprovação misteriosamente ausentes. Olha só isso, eu disse, dando zoom. O jantar de tela com o grupo Henderson. Enviei por US cifrão 1.847. Normal para um jantar para 5 pessoas no restaurante mais caro de Seattle. Versão leves por US cifrão 4.847. Uma simples mudança de dígito, mas o suficiente para parecer exagerada. Pare. A voz de Jack era quase um sussurro. A compra do software. Comprei o pacote padrão por US cifrão 2.400. A versão da Leves mostra o pacote empresarial por US cifrão 12.400. Mesmo fornecedor, nível diferente, e de repente parece que estou desperdiçando dinheiro. Cancelem as inscrições para a conferência. Ele acrescentou um voo de primeira classe e um hotel 5 estrelas para fazer parecer. Pare. Jack se levantou abruptamente e caminhou até a janela.
Seu reflexo no vidro parecia um fantasma do homem confiante que entrará 1 hora antes. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. 3 dias. Richard encontrou na terça-feira de manhã. O investigador de Patrícia obteve as imagens na terça-feira à noite. Rebecca Morrison terminou seu artigo na quarta-feira à tarde. Rebecca Morrison, a jornalista que investiga a discriminação no ambiente de trabalho na área de tecnologia, tem se mostrado muito interessada no estilo de gestão da Levis. Você sabia que ele está levando crédito pelos modelos financeiros de Jennifer ou que ele tentou gastar no fim de semana de espada namorada? Jack se virou da janela. Seu rosto estava pálido. Preciso ligar para o Levi. Vá em frente. Pergunte a ele sobre a Meridian Solutions. Pergunte por que ele precisava tanto de $2 milhões para destruir minha carreira. Pergunte por que ele estava tão ansioso para se tornar diretor de operações de uma empresa que estava roubando. Jack pegou o celular e parou. Você gravou isso. Você está me gravando agora. Eu não. Mas não importa. O FBI fará sua própria gravação em breve. O FBI. Levantei-me e fui até a janela, ao lado dele. Lá fora, o horizonte de Seattle brilhava sob a luz do entardecer. Em algum lugar lá fora, Levi provavelmente estava comemorando seu golpe bem-sucedido, talvez gastando parte daquele dinheiro roubado. 2 milhões em apropriação indébita costumam interessar investigadores federais, eu disse calmamente. Patrícia apresentou o relatório ontem. Jack ficou paralisado na nossa janela, com o telefone na metade do ouvido, como se ligar para Levi pudesse de alguma forma desfazer o que eu tinha acabado de mostrar a ele. O horizonte de Seattle ficou borrado com as nuvens de chuva que se aproximavam, e observei seu reflexo lutar com a verdade que ele não conseguia esquecer. Preciso ir, disse ele finalmente, com a voz rouca. Preciso pensar. Os papéis do divórcio estão na mesa, eu disse baixinho. As informações de contato de Patrícia estão anexadas. Ele passou pela mesa de centro, parou e pegou os papéis com as mãos trêmulas. Você tinha tudo planejado. Não, você planejou isso quando escolheu acreditar no Levi em vez de mim. Eu simplesmente respondi de acordo. Ele saiu sem dizer mais nada, a porta se fechando com um clique definitivo que ecoou pelo apartamento. Duke saiu do quarto onde estava escondido, abanando o rabo cautelosamente e pressionado contra minha perna. Está feito, garoto, sussurrei, coçando suas orelhas. Agora, espere. Mal dormi naquela noite, minha mente correndo atrás de tudo o que aconteceria em seguida. Às 5h45, meu celular explodiu como um vulcão digital. Notificação após notificação inundaram minha tela. Mensagens de texto, e-mails, mensagens do LinkedIn e até algumas notificações do Facebook de pessoas com quem eu não falava desde a faculdade. O artigo de Rebecca foi publicado. A manchete dizia: como a Whitmore Technologies demitiu sua esposa para encobrir o desfalque do irmão. Subtítulo: era ainda melhor. Uma fraude de $2 milhões escondida atrás de falsas acusações. Abri o artigo com os dedos trêmulos. Rebecca havia criado uma obra-prima. Ela combinou a análise forense de Richard com depoimentos de 12 ex-funcionários, cada um pintando um quadro da gestão tóxica de Levi e da cegueira intencional de Jack. Jennifer, da contabilidade, foi citada. A Zell foi a única executiva que realmente entendeu nossas preocupações. Levi assumiu crédito pelo meu trabalho 3 vezes e quando reclamei, ele sugeriu que eu não era uma pessoa que trabalhasse bem em equipe. Meu telefone tocou. Bom dia, raio de sol, disse ela, parecendo alegre demais para o amanhecer. Pronta para o show? Que show? Reunião de emergência do conselho às 8. David Shin anunciou isso depois de ler o artigo de Rebecca à meia-noite. Eles estão transmitindo ao vivo para todos os funcionários por questão de transparência. Irônico. Considerando toda a marca do Jack. Podemos assistir? Já está tudo pronto no meu escritório. Traga café. Daqueles da hora. Vesti uma calça jeans e um suéter. Agarrei a coleira de Duke e parei no café caro que Jack adorava. Pela última vez, a barista, uma jovem chamada Amy, que sabia nossos pedidos de cor, olhou para mim com os olhos arregalados. Senhorita Whitmore, eu vi o artigo. Sinto muito. Não se desculpe, eu disse, aceitando os 2 lattes. E agora é só a Zell. O escritório de Patrícia ocupava a esquina de um prédio histórico com vista para o mercado Pike Place. Seu assistente, um jovem esperto chamado Marcos, já havia configurado a transmissão ao vivo na tela principal da sala de conferências. Isso é melhor que a Netflix, disse Patrícia, pegando seu café. David Shin está furioso. Aparentemente Jack nunca contou a ele sobre demiti-la. A transmissão ao vivo começou exatamente às 8 horas.
A sala de reuniões que eu conhecia tão bem encheu a tela. A mesma mesa de bambu de origem sustentável, as mesmas cadeiras ergonômicas. Mas a atmosfera era diferente. David Shin, normalmente calmo e comedido, parecia pronto para soltar fogo. A outra integrante do conselho, Sandra Williams, da nossa empresa de capital de risco, parecia igualmente sombria. Jack sentou-se em seu lugar de sempre, mas sua presença imponente havia evaporado. Ao lado dele, Levi se remexeu em seu terno de grife, puxando o colarinho como se estivesse sendo estrangulado. Senhores, David começou com a voz gélida. Algum de vocês poderia me explicar por que eu tive que saber da demissão do CFO por meio de uma notícia? David, a situação é complicada, começou Jack. Não é complicada, interrompeu Sandra. Você demitiu um membro fundador e observador do conselho sem a aprovação do conselho. Isso por si só viola nossos acordos de governança. Ela estava envolvida em má conduta financeira, disse Levi, com a voz muito aguda. David pegou seu tablet. De acordo com essa análise forense, a única má conduta financeira envolve $2 milhões em pagamentos a empresas de fachada ligadas a você. Levi. O sangue sumiu do rosto de Levi tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Isso está sendo tirado do contexto, gaguejou ele. Sério? Sandra abriu o laptop. Meridian Solutions, Apex Consulting, Innovative Partners. Você gostaria de fornecer os contratos desses fornecedores, as entregas, literalmente qualquer documentação além das faturas. Silêncio. Além disso, continuou David, recebemos 17 reclamações sobre o seu estilo de gestão nos últimos 6 meses. Nunca as encaminhamos ao conselho. Curioso, meu telefone vibrou. Mãe, você está assistindo? Vem para casa agora. 20 minutos depois, eu estava na cozinha da minha mãe, com o Duque aos meus pés, enquanto ela servia sopa de frango caseira em tigelas, apesar de serem 9 horas. Você precisa comer, disse ela com as mãos firmes como sempre. A vingança exige energia. Mãe, não estou. Não se trata de vingança. Ela sentou-se à minha frente, com os olhos do mesmo verde que os meus, estudando meu rosto. O irmão do seu pai o traiu uma vez. Eu já te contei essa história? Balancei a cabeça. Eles administravam uma loja de ferragens juntos. Seu tio Ted roubava o estoque e vendia nas horas vagas. Quando seu pai descobriu, Ted convenceu toda a família de que seu pai era paranoico e ciumento. Seus avós ficaram do lado de Ted. O que o pai fez? Ele foi embora, abriu sua própria loja do outro lado da cidade, construiu a maior, melhor e mais bem-sucedida. A loja do Ted faliu em 2 anos. Ela estendeu o braço sobre a mesa e apertou a minha mão. A vingança do seu pai não era destruir o Ted, era ter sucesso sem ele. Construir algo melhor. Eu só queria justiça. Mãe, justiça e vingança não são mutuamente exclusivas, querida. Às vezes, são a mesma coisa com relações públicas diferentes. Meu telefone vibrou novamente. Várias mensagens de ex-colegas de trabalho. Estão suspendendo Jack e Levi. O FBI acabou de chegar. Vãs de notícias por toda parte. Corri para a janela da sala da minha mãe. Mesmo da Queen Anne, conseguíamos ver o prédio da Vitmore Technologies no centro da cidade. 3 SUVs pretos estavam estacionados do lado de fora. Enquanto observávamos, os funcionários começaram a sair, alguns ao celular, outros se aglomerando em grupos confusos. Então, às 11h47, aconteceu. As portas de vidro se abriram e Levi saiu, ladeado por 2 agentes federais. Seu terno de grife parecia absurdo perto dos práticos blusões corta-vento. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Fotógrafos surgiram do nada, suas câmeras clicando como insetos famintos. Mamãe estava ao meu lado, com o braço em volta dos meus ombros. Como você se sente? Observei Levi sendo guiado para dentro de um SUV, seu cabelo perfeito bagunçado pela primeira vez, sua expressão arrogante substituída por puro terror. Vazio, admiti. Pensei que me sentiria triunfante ou justificado. Mas me sinto vazio. Vazio é normal, disse minha mãe, ainda me segurando enquanto observávamos as vans de notícias se multiplicarem do lado de fora da Vitmore Technologies. Quando você espera catar-se e obtém uma vitória vazia, é quando você sabe que é humano. Duque choramingou aos nossos pés e percebi que estava segurando a mão da minha mãe com muita força. Soltei-a. Caminhei até o sofá dela e finalmente notei meu telefone, silencioso pela primeira vez a manhã toda. 43 chamadas perdidas de Jack de um número desconhecido que provavelmente era Levi e uma mensagem de voz de Patrícia marcada como urgente. Eu deveria ir, eu disse, mas minha mãe balançou a cabeça. Ouça-os primeiro. Todos eles.
Você precisa ouvir quem ele realmente é quando está desesperado. Coloquei o telefone no viva voz. A primeira mensagem de Jack foi deixada à meia-noite, depois que ele saiu do nosso apartamento. Azel, precisamos conversar sobre isso racionalmente. Suas acusações são sérias, mas acho que nós dois estamos muito emotivos agora. Me liga de volta. A segunda, às 2 horas da manhã. Estou revisando os documentos. Parte disso pode ser um mal-entendido. Levi diz que há explicações. Por favor, fale comigo. Na mensagem 15 por volta das 4 horas, o tom dele mudou. Você destruiu tudo, entendeu? A empresa, a nossa reputação, tudo que construímos. Mensagem 23, 6 horas. Me desculpe. Meu Deus, Azel, me desculpe. Não sei o que eu estava pensando. O Levi entrou na minha cabeça e eu. Por favor, me ligue de volta. Mensagem 35. Depois que o FBI chegou, eles levaram Levi. Eles realmente o prenderam. Isso é loucura. Azel, por favor, podemos consertar isso. Ainda podemos salvar a empresa. Vou fazer você ver o controle total. Só responda, por favor. Mensagem 43, há apenas 20 minutos. Eu te amo. Sei que destruí tudo, mas eu te amo. Por favor. Mamãe se serviu de chá com mãos firmes. Repare como ele nunca disse que estava errado em te demitir. Só sinto muito pelas consequências. A mensagem de voz do número desconhecido era de Levi. Sua voz estava alta e trêmula. Azel, aqui é o Levi. Estou aqui. Estão me segurando no centro da cidade. Escuta, o Jack me fez fazer isso. Ele disse que se eu não o ajudasse a te tirar de lá, ele me demitiria também. Tenho e-mails e conversas que ele não sabe que gravei. Posso ajudar você a enterrá-lo se me ajudar com a fiança. Por favor, sei que não nos damos bem, mas podemos trabalhar juntos nisso. Me ligue de volta. Ashley Hill. Ele está tentando se virar contra Jack. Os dois estão tentando culpar um ao outro. Meu telefone tocou novamente. Perfeitamente na hora, ela disse. Você pode me encontrar no centro em 1 hora? O grupo Montgomery quer se encontrar com você. O Montgomery Group. 3 capitalistas de risco que acabaram de retirar seu financiamento de Whitmore. Eles querem discutir o apoio ao seu novo empreendimento. Eu não tenho um novo empreendimento. Você vai depois desta reunião. A sala de conferências da Montgomery Ventures tinha janelas do chão ao teto com vista para o som. 3 pessoas sentaram-se à minha frente. Sarah Montgomery, cujos cabelos grisalhos e seu terno Armani não conseguiam esconder o tubarão embaixo dela. James Chin, jovem e entusiasmado com um iPad cheio de anotações, e Mônica Rivera, que construiu e vendeu 2 empresas antes de se voltar para os investimentos. Senhora Whitmore, começou Sarah, mas logo se conteve. Peço desculpas, senhora Zell. Estamos acompanhando a situação na Whitmore Technologies. A implosão, você quer dizer? Eu disse, e Mônica sorriu. É isso que valorizamos, sua franqueza. Sem discurso duplo corporativo. Retiramos nosso financiamento da Série C esta manhã, acrescentou James, passando o dedo em seu iPad. 8 milhões de dólares que deveriam ser fechados na semana que vem. Mas não queremos perder nosso investimento em você. Sarah se inclinou para a frente. Seu trabalho forense para descobrir a fraude foi impressionante. Patrícia Rives diz que você construiu um caso sólido em 3 dias. Onde você quer chegar com essa consultoria de prevenção a fraudes? Mônica disse simplesmente: as empresas precisam de alguém que entenda tanto os números quanto a psicologia. Alguém que já passou por isso. Você quer que eu monetize meu trauma? Queremos que você transforme sua expertise em uma arma, corrigiu Sarah. Há uma diferença. Eles apresentaram sua visão. Uma empresa de consultoria especializada em contabilidade forense e prevenção de fraudes. Eles forneceriam 2 milhões em financiamento inicial, conexões com clientes em potencial e espaço para escritórios em seu prédio. Por que você confiaria em mim? Perguntei. Meu marido acabou de me acusar de peculato. Acusado falsamente, disse James. Depois que você descobriu o verdadeiro desfalque do irmão dele. Isso não é um problema. É a sua história de origem. Meu telefone vibrou. Outra ligação do centro de detenção. Desta vez atendi. Azel. A voz de Levi era desesperada. Graças a Deus. Escuta, eu sei. Pare. Você está gravando isso? Não, Levi. Você roubou 2 milhões de dólares e me incriminou. O Jack me mandou. Ele disse que você estava ficando tão poderoso que acabaria tirando-o do cargo. Disse que se eu o ajudasse a tirá-lo do cargo, ele me tornaria diretor de operações permanente. E você acreditou nele? Ele é meu irmão e eu era a esposa dele. Como isso aconteceu? Silêncio. Aí posso testemunhar contra ele. Dizer que foi tudo ideia dele. Mas não foi, né?
As empresas de fachada foram ideia sua. O Jack simplesmente não te impediu. Outra pausa. Como você sabia? Porque o Jack não é inteligente o suficiente para esse nível de fraude. Ele tem visão e habilidades de codificação, mas esquemas financeiros complexos. Isso é tudo que você precisa. Ainda posso te ajudar. Não, Levi. Você pode se ajudar se declarando culpado e torcendo por uma pena reduzida. Adeus. Desliguei, sem sentir nada, nenhuma satisfação, nenhuma raiva, apenas cansaço. 2 semanas se passaram em uma confusão de reuniões jurídicas, revisões de documentos e sessões de planejamento com a Montgomery Ventures. Eu me mudei temporariamente para o quarto de hóspedes da Emma, incapaz de encarar as memórias do apartamento. Duke se adaptou rapidamente, reivindicando o sofá dela como seu. Então, numa quinta-feira à noite, Jack apareceu no prédio de Emma. O porteiro ligou incerto. Ele disse que tem algo. Emma contou, com uma expressão cética. Encontrei Jack no saguão parecendo um fantasma de si mesmo. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava despenteado, suas roupas amassadas. Ele segurava nosso álbum de casamento. Você deixou isso, disse ele baixinho. De propósito. Podemos conversar? 5 minutos. O saguão da Emma tinha uma área de estar perto da janela. Sentamos em extremidades opostas de um sofá moderno que era mais estilo do que conforto. Eu sei que você me odeia, ele começou. Eu não te odeio, Jack. Isso exigiria cuidado. Ele se encolheu. Eu mereço isso. Você merece uma pena de prisão, mas o Levi vai levar a culpa sozinho. Eu não sabia do dinheiro. Juro que não sabia, mas você sabia que algo estava errado. Você sabia que Levi era veneno, e mesmo assim o escolheu. Ele abriu o álbum e encontrou uma foto da nossa recepção. Nós rindo de algo como cobertura de bolo no meu nariz. Você realmente me amou? Ele perguntou. Olhei para a foto nas mãos trêmulas de Jack. Nós dois rindo, com glacê no meu nariz, seus olhos enrugados de alegria genuína. Há uma vida. Amor sem confiança é apenas uma ilusão compartilhada, Jack, eu disse, levantando-me. Tínhamos a ilusão, nunca a confiança. Deixei-o lá no saguão da Emma com o álbum e fui embora sem olhar para trás. As portas do elevador se fecharam diante da imagem dele curvado sobre nossas memórias, e eu não senti nada, nem satisfação nem arrependimento, apenas seguir em frente. 6 semanas depois, compareci ao Tribunal Federal para a sentença. O tribunal cheirava a madeira velha e decepção, cheio de repórteres, ex-funcionários e estranhos curiosos que haviam acompanhado a história. Escolhi a primeira fila da galeria, perto o suficiente para ver cada expressão, cada sinal de reconhecimento quando as consequências finalmente chegaram. Levi entrou primeiro, seus ternos de grife foram substituídos por uma roupa cinza básica que o fazia parecer mais jovem e menor. Seu advogado, um defensor público que parecia exausto, o guiou até a mesa do réu. Nada mais de anéis de Harvard, nada mais de arrogância arrogante, apenas um homem assustado que havia arriscado tudo e perdido. A juíza Catherine Walsh, uma mulher conhecida por sua intolerância com criminosos de colarinho branco que se consideravam espertos, revisou suas anotações com lentidão teatral. Senhor Levi Whitmore, o senhor se declarou culpado de 18 acusações de apropriação indébita, fraude eletrônica e conspiração para fraudar investidores. Tem algo a dizer? Levi se levantou, sua voz quase inaudível. Eu cometi erros terríveis. Traí pessoas que confiavam em mim. Me desculpe. Erros, repetiu a juíza Walsh, com um tom cortante o suficiente para cortar vidro. Você roubou sistematicamente $2 milhões enquanto orquestrava a demissão de um funcionário inocente para encobrir seus crimes. Não foram erros, Sr. Whitmore. Foram escolhas. Ela proferiu a frase com precisão clínica. 5 anos de prisão federal, 3 anos de liberdade supervisionada, restituição integral dos fundos roubados e proibição permanente de exercer qualquer função fiduciária. As pernas de Levi cederam. Ele teve que se agarrar à mesa para se manter de pé. Então chegou a vez de Jack. Ele entrou com uma expressão vazia, o terno folgado no corpo. Ele havia perdido peso, seu rosto estava macilento onde antes havia se mostrado confiante. Ele se declarou culpado de supervisão negligente e violação do dever fiduciário. Acusações menores que, segundo Patrícia, refletiam sua ignorância e não malícia. Senhor Jack Whitmore, o juiz Walsh começou. Sua falha em fornecer supervisão adequada possibilitou uma fraude maciça. A demissão de um membro do conselho sem autorização violou as leis de governança corporativa.
Embora você não tenha roubado dinheiro, sua negligência e egoísmo destruíram uma empresa e prejudicaram dezenas de vidas. A voz de Jack falhou quando ele falou: assumo total responsabilidade. Falei com todos que acreditaram em mim. 2 anos de liberdade condicional, anunciou o juiz. 500 horas de serviço comunitário e proibição vitalícia de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa pública. Um banimento vitalício. A identidade de Jack como CEO, o título que ele usava como armadura, foi arrancada para sempre. Enquanto conduziam Levi para fora da prisão, nossos olhares se encontraram por um segundo. Ele murmurou algo, talvez desculpe, talvez outra coisa, mas eu o via como se fosse feito de vidro. Ele não existia mais para mim. Na manhã seguinte, sentei-me na sala de conferências da Montgomery Ventures com Sarah, Patrícia e outros 3 advogados, assinando papéis que pareciam um renascimento. As ações da Whitmore Technologies haviam despencado para 10% do seu valor máximo. Com o apoio de Montgomery, eu estava comprando as ações do Jack por centavos de dólar. Parabéns, disse Sarah enquanto eu assinava a última página. Agora você é dona de 68% do que resta. O que resta? Uma empresa perdendo talentos, abandonada pelos investidores, manchada por escândalos. Matéria-prima perfeita para a transformação. Primeiramente, anunciei o novo nome, Phoenix Financial Solutions. Renascendo das cinzas. Patrícia deu um sorriso irônico. Um pouco forçado. A verdade na publicidade, respondi. O prédio parecia diferente quando entrei na semana seguinte como proprietário majoritário. Mesmo saguão de mármore, mesmos elevadores, mas a energia havia mudado. Os funcionários que se esconderam durante minha humilhação agora estavam mais eretos e assentiam com respeito em vez de pena. Kelly ainda estava na recepção. Bem-vinda de volta, senhora, como devo chamá-la? A Zell está ótima, Kelly. Só a Zell. Meu antigo escritório, a breve sala do trono de Levi, ainda cheirava a colônia dele. Abri todas as janelas, deixando o ar chuvoso de Seattle purificar o ambiente. Seus cartazes motivacionais foram para o lixo. Interrompa ou seja interrompido. Mova-se rápido e quebre coisas. Competição é para perdedores. Escritura corporativa para narcisistas. A parede da vaidade de Jack caiu em seguida. Seu diploma de Stanford, suas fotos da placa 40 under 40, dele com celebridades menores em conferências de tecnologia. Guardei uma coisa, um pequeno porta-retratos com nosso plano de negócios original escrito à mão em um guardanapo. Uma lembrança de quando o sonho era puro antes de o ego envenená-lo. O vidro inteligente foi substituído por janelas comuns. A transparência não deve ser ajustável por conveniência. A foto da minha mãe foi para a mesa. Ela na sua própria formatura na faculdade. A prova de que a força está nas linhagens. Ao lado, uma simples placa de madeira que eu havia encomendado. Verdade nos números, integridade na liderança. Jennifer bateu a porta. Os funcionários restantes querem saber se devem procurar outros empregos. Diga isso a eles. Todos que trabalhavam aqui antes de Levi chegar mantêm seus cargos. Qualquer um que o tenha apoiado pode receber sua indenização e sair. Estamos reconstruindo com pessoas que valorizam competência acima de conexões. Naquela tarde, 18 pessoas renunciaram. Que bom que se livrou disso. 70 que permaneceram foram aqueles que realmente construíram coisas que codificaram, calcularam e criaram enquanto os irmãos jogavam Empire. David Shin ligou naquela noite. Azel, o que você conquistou é extraordinário, mas vingança. Isso não é vingança, David. Vingança seria destruir tudo. Estou recuperando o que eles quase arruinaram. A distinção importa. Tudo importa quando se constrói sobre ruínas. Naquela noite, no quarto de hóspedes de Emma, sentei-me na cama com Duke ao meu lado, olhando para o meu telefone. Jack mandou uma última mensagem. Perdi tudo que importava. Meu polegar pairou sobre ele. Eu poderia responder, oferecer um encerramento, talvez até gentileza. Em vez disso, eu o apaguei, não com raiva ou despeito, mas com a calma certeza de que algumas conversas terminam antes que a última palavra seja dita. Duke cutucou minha mão e eu cocei atrás das orelhas dele. Conseguimos, garoto. Conseguimos mesmo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que não era vingança, nem justiça, nem mesmo vindicação. Era mais simples e mais difícil do que tudo isso. Era indiferença. O oposto do amor não é ódio, é a ausência de sentimento algum. Amanhã, eu entraria na Phoenix Financial Solutions e começaria o verdadeiro trabalho de construir algo que valesse a pena. Esta noite, sentei-me num quarto emprestado com o meu cão, sem me sentir nem triunfante nem abatida. Apenas preparada. A manhã seguinte chegou cinzenta e chuvosa. A recepção típica de Seattle.
Vesti-me com cuidado, calça preta, blusa branca, o blazer que minha mãe tinha me dado para dar coragem, e dirigi até a Phoenix Financial Solutions pela primeira vez como sua verdadeira líder. Não uma esposa substituindo alguém, nem um diretor financeiro mantendo registros contábeis, mas o proprietário majoritário de algo que eu construiria corretamente. 6 meses se passaram em um piscar de olhos. Conseguimos nosso primeiro grande cliente quando a Boeing precisou de alguém para auditar seus relacionamentos com fornecedores após seu próprio escândalo de fraude. Então, a Microsoft ligou, depois a Amazon. As empresas queriam alguém que tivesse sobrevivido ao incêndio e conseguido sentir o cheiro da fumaça antes que ela se transformasse em chamas. A Puget Sound Business Alliance anunciou seus prêmios anuais em setembro. Quando recebi o convite para o Prêmio de Liderança Empresarial Ética, quase o joguei fora. Os prêmios pareciam a validação mundial de Jack, uma busca pela reputação, construção de reputação, alimentação do ego. Mas Jennifer me convenceu do contrário. Você precisa ir, disse ela agora, minha diretora de operações. Não para você. Para todos que assistiram você ser expulso e querem ver você se levantar. A cerimônia foi realizada no Fairmont Olympic. Todos os lustres de cristal e dinheiro antigo de Seattle. Eu usava o mesmo terno cinza escuro do dia em que confrontei Jack com os papéis do divórcio. Minha armadura, meu lembrete. Caminhando em direção ao pódio, passei por rostos que reconheci dos velhos tempos. Capitalistas de risco que financiaram o ego de Jack. Executivos que elogiaram sua visão enquanto eu equilibrava as contas à sua sombra. A Zell Blackwood, a apresentadora, anunciou usando meu nome de solteira que eu havia recuperado, fundadora e CEO da Phoenix Financial Solutions, por demonstrar que liderança ética não tem a ver com perfeição, mas com responsabilidade, transparência e coragem para reconstruir com integridade. Meu discurso foi breve. Agradeci a minha equipe, as 70 pessoas que permaneceram quando tudo desabou. Agradeci a minha mãe por me ensinar que força não está em nunca cair, mas em como você se levanta. Não mencionei Jack ou Levi pelo nome, mas todos sabiam. Sarah Montgomery me contou mais tarde que Jack assistiu à transmissão ao vivo de seu apartamento em Ballard. Sua presença foi reduzida a uma contagem de espectadores anônimos. 847 de 900 pessoas assistindo online. 2 dias depois, minha mãe pediu para almoçar em seu restaurante favorito, o pequeno restaurante italiano em Wallingford, onde ela nos levava para cada boletim de aniversário e crise da vida. Quero que você conheça alguém, disse ela, o que imediatamente disparou o alarme. Mamãe não fazia preparativos. Mas David T. não era uma emboscada romântica. Ele era mais um empreendedor à frente de uma empresa de embalagens sustentáveis que havia sofrido uma traição empresarial 5 anos antes. Sua mãe andou me contando sobre Fênix, disse ele enquanto comia bruschetta. Uma auditoria forense seria útil. Meu último sócio se mostrou criativo com os livros. Que criativo. Criativo o suficiente para que eu agora precise de documentação escrita para tudo, incluindo pedidos de almoço. Mamãe apertou minha mão por baixo da mesa. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela baixinho. Construir algo honesto a partir da destruição desonesta. Esse é o melhor tipo de justiça. Trabalhamos juntos profissionalmente por meses, David e eu. Ele entendeu porque eu precisava de 3 assinaturas em cada cheque, porque eu registrava certas reuniões, porque a confiança para mim era conquistada aos poucos, não assumida por proximidade ou promessas. Com o tempo, esses jantares profissionais se tornaram outra coisa, mas essa é outra história. 1 ano após a sentença, eu estava comprando meu café da manhã no lugar perto dos nossos novos escritórios. Mudamos para um espaço maior em South Lake Union, agora com 48 funcionários e crescendo. Eu estava lendo e-mails no meu celular, Duke, esperando pacientemente ao meu lado. A cafeteria tinha uma política de cães, quando ouvi uma voz familiar ordenar. Um colombiano grande, sem açúcar, com leite de aveia. Jack estava a 1 metro de distância, mais magro, com o cabelo mais grisalho do que castanho agora, vestindo jeans e um moletom com capuz de uma startup de Seattle. Uniforme de programador freelancer. Ele me viu no mesmo instante em que ouvi. O tempo parou. O barulho da cafeteria desapareceu. Ficamos ali, 2 pessoas que um dia prometeram um ao outro o eterno. Agora, estranhos que compartilhavam apenas a história. Ele parecia mais velho, mas de alguma forma mais leve, como se estivesse fracassando, tendo levantado um peso que não sabia que carregava. A aliança dele tinha sumido. Percebi isso imediatamente, embora a minha já estivesse desaparecida há 1 ano. A Zell. Jack, o duque traidor que era, abanava o rabo.
Ele se lembrava de Jack, lembrava-se de tempos melhores. Ou talvez os cães simplesmente não guardem rancor como os humanos. Ele parece bem, disse Jack, gesticulando para Duke. Estamos felizes, nós dois. Jack assentiu lentamente, aceitando o fato. Ouvi falar da Fênix, do contrato com a Boeing. Isso é impressionante. É um trabalho honesto. Ele se encolheu, mas não discutiu. Estou programando para startups agora. Construindo coisas de verdade, em vez de só falar sobre construir coisas. Que bom. Ficamos ali sem jeito, mas não o X. O barista chamou seu nome. Ele pegou seu café, começou a sair e então voltou. Azel, aquilo que você construiu. É o que deveríamos ter construído. O que eu era orgulhoso demais e estúpido demais para ver que poderíamos construir. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Observei-o se afastar pelas janelas molhadas de chuva, ombros curvados contra a garoa de Seattle. E não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem mesmo satisfação. Apenas o reconhecimento de que nós dois nos tornamos pessoas diferentes. E talvez esse fosse o único final que importava. Naquela noite, eu estava no meu escritório, 2 vezes maior que o antigo, com janelas do chão ao teto com vista para o som. Duke dormia aos meus pés, ocasionalmente se contorcendo com sonhos caninos. As luzes da cidade refletiam na água como promessas cumpridas, como uma verdade finalmente revelada. Minha assistente bateu. A ligação para Tóquio é em 10 minutos. Obrigado, Marcos. Estávamos nos internacionalizando. A Phoenix Financial Solutions prestava consultoria para empresas em todo o Pacífico, ensinando-as a construir estruturas que detectavam fraudes antes que elas se espalhassem. Minha tragédia virou currículo. Minha dor se transformou em prevenção para os outros. Olhei para a placa na minha mesa. Verdade nos números, integridade na liderança. Palavras tão simples para uma jornada tão complicada. Jack e Levi construíram seu império com base na fraternidade e na traição, no ego e na apropriação indébita. Sujar, porque mentiras criam alicerces terríveis. O que eu construí duraria porque alicerces autênticos não quebram sob pressão. Eles ficam mais fortes. Se essa história de traição e justiça te prendeu até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Azel revelou a evidência da fraude de $2 milhões enquanto Jack ficou sentado lá esperando um pedido de desculpas. Qual foi o seu momento favorito de vingança? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.